Amados, graça e paz, como é que nós meditamos a palavra do Senhor. Nesta noite, vamos meditar em Daniel, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 19. Daniel, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 19. Um texto ao qual o Espírito Santo nos conduz para meditarmos, para refletirmos, para que, de acordo com a palavra do Senhor, sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus, possamos encontrar conforto, que possamos encontrar o alento do Espírito Santo para os nossos corações. Daniel, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 19. E diz então a palavra do Senhor: Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou, e deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, te engrandecemos, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, está presente nas nossas vidas, ó Deus, e o Senhor está presente neste momento. Aleluia. Ó Deus, conduz, ó Pai, os nossos corações, para que possamos meditar na Tua palavra. Ó Deus, tudo aquilo que venha tentar, ó Pai, tirar a nossa atenção, ó Deus, do Teu Santo Espírito, que seja jogado por terra agora. E que toda a nossa atenção, todos os nossos sentidos estejam voltados, ó Deus, para aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. A oração que nós fazemos no nome santo de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, na meditação desta noite, serei breve, porque a palavra do Senhor, ela nos traz alguns ensinamentos que vai fazer com que as nossas vidas, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à situação que nós estamos vivendo, a palavra do Senhor vai nos trazer conforto, vai trazer paz para os nossos corações, independentemente das circunstâncias. O texto ao qual nós lemos, de Daniel, é um texto bem interessante, porque o tema principal de Daniel é a soberania de Deus. E quando nós estamos vivendo numa situação como essa, um momento de dificuldade, um momento onde parece que o mal está imperando, onde nós somos afligidos, há uma pergunta que surge e em alguns momentos essa pergunta não quer calar. Em meio a todas estas coisas, onde está Deus? Mas, meu querido, a palavra do Senhor, ela é clara, ela é específica e ela nos mostra onde Deus está. Deus está onde Ele sempre esteve, no controle de todas as coisas. O problema é que há alguns momentos em que nós deixamos com que a circunstância, com que os tempos maus, com que as tempestades venham conduzir os nossos pensamentos e até mesmo o nosso entendimento. E aqui é o texto ao qual acabou de ser lido. Nós vemos aqui que aqueles jovens, aqueles 3 homens, estavam passando por uma situação totalmente difícil, uma situação totalmente contrária. E a primeira lição desta noite para as nossas vidas é a seguinte: há dias maus que virá para todos. Há dias maus que acontecerá para todos. E quando eu digo todos, eu digo crente e não crente, justo e injusto. Há dias maus que
irá afligir todos nós. E o momento ao qual nós estamos vivendo, quando se trata de uma pandemia, não é diferente. Nós não estamos aquém de tudo isso que está acontecendo, pelo contrário, nós somos afligidos por estas coisas. Nós podemos ver aí que o comércio está fechado e, de igual modo, a igreja também está fechada. Então, esta situação atinge a todos nós. Também estavam vendo uma circunstância que não estava infligindo simplesmente na vida deles, mas na vida de todos aqueles que estavam à sua volta, pois o decreto do rei colocavam todos na mesma situação. E com a pandemia não é diferente. Nós todos estamos na mesma situação. Ou você acha que o sol e a chuva nascem só para o justo e para o injusto? Não. Os dias maus também acontecerá. E quando nós começamos a olhar a história da humanidade, quando aconteceu aí a peste negra, quando aconteceu as grandes guerras, tanto cristão como não cristão foram atingidos. Mas o detalhe todo é o seguinte: é como cada grupo de pessoas vai passar pela circunstância. A circunstância é a mesma, para o crente ou para o não crente. Mas o que vai diferir, o que vai diferenciar, é como cada grupo vai viver a circunstância. E nós podemos entender que há momentos em que seremos afligidos, em que as coisas ruins irão acontecer, estão à nossa volta. Mas eles estavam passando por uma situação complicada, tanto eles quanto o povo à sua volta. Só que o povo decidiu acatar. Eles estavam vivendo de uma certa maneira. As coisas ruins, a pandemia está atingindo a todos, mas o que vai diferenciar é como cada grupo vai passar pela pandemia, pela circunstância ruim, pela tempestade. Os não crentes talvez passem murmurando, mas a grande diferença é como nós vamos passar, crendo e confiando e orando em Deus. Aleluia, glória a Deus. A circunstância ruim acontece, mas nós devemos aprender com ela. E a maneira ao qual nós devemos passar por este momento que é difícil, que está assolando a todos, é orando, é confiando em Deus, é crendo na palavra do Senhor. Aleluia. E isso o texto nos deixa bem claro. Resolveram passar pelo problema ao qual estavam enfrentando, pelo decreto do rei, confiando no Senhor. Confie no Senhor, confie na palavra. Deixe com que o Senhor fale, ministre ao seu coração. Ele está ao seu lado. Aleluia. Não importa se o tempo é ruim, se o tempo está bom, se o sol está quente, se a chuva está forte. Deus está contigo em todos os momentos. Glória a Deus. Creia, aguarde e confie na palavra. Aleluia, Jesus. Uma outra coisa que me salta aos olhos nesse texto é a maldade do coração do homem que não tem Deus. E a primeira coisa que eu gostaria que você ficasse atento neste texto era a maldade no coração do rei. Ele mandou fazer uma estátua para que todos pudessem adorar. A maldade do coração de um homem que não tem Deus não tem limites. A segunda coisa que a gente pode notar aqui, quando se trata da maldade no coração do homem, foram aqueles homens que levaram até o rei a situação daqueles jovens, daqueles homens de Deus, e algo que nós devemos nos atentar, até mesmo no momento ao qual nós estamos vivendo, é para um coração que não tem Deus, que Deus não habita. Quando nós fazemos a coisa certa, eles vão dizer que está errado. Sabiam que a melhor coisa, a coisa correta naquele momento, era adorar único e exclusivamente ao Senhor. Aleluia. E isso é o correto, é o que a Bíblia nos ensina. Mas um homem que não tem Deus no coração, um homem onde a maldade impera no seu interior, ele vai entender que as coisas certas é errado. E eu digo a você nesta noite, faça o certo. Faça o que a Bíblia nos orienta, Aleluia. mesmo que todos à volta não estejam fazendo.
Porque todo o povo, naquele momento, decidiram se prostrar diante da imagem do rei, da imagem da estátua. Mesmo que todos à sua volta não estejam fazendo o que a Bíblia orienta, faça o que a Bíblia orienta. Aleluia, glória a Deus. Siga a orientação que vem do céu. Prevaleça com aquele que pode te abençoar. Aleluia. Com aquele que tem a mão abençoadora estendida sobre a sua vida. Independente da circunstância, não deixe que os corações maus venham influenciar a sua vida. Deixe com que Deus fale ao seu coração. Aleluia. Constantemente. Glórias a E Deus. assim foi com esses homens. Eles optaram em ficar ao lado do Senhor. Glória a Deus. Terceira coisa, chegará momento em que a nossa fé vai ser confrontada. E no versículo de número 13 nós vemos isso, quando aqueles homens são levados diante do rei. Eles estavam diante daqueles que poderiam mudar a sua história, onde poderiam condená-los à morte. E ali eles estavam olho a olho, tete a tete, cara a cara. E é justamente neste momento em que a nossa fé é confrontada. Quando o mal está diante de nós. Quando o mal parece ser maior do que todas as coisas. Mas estes jovens, eles tinham a convicção no seu coração. Eles sabiam em quem eles estavam crendo. Aleluias. E eles não titubearam. Eles não temeram. Eles poderiam simplesmente chegar, olha, rei, não é bem assim, falar alguma coisa com o senhor, mas calma aí, não é bem assim não, pera aí. Ou eles poderiam chegar e dizer, olha, rei, tudo bem, eu vou até me dobrar aqui, mas no meu coração não estarei dobrando. Não. Eles foram convictos, porque eles sabiam ao Deus ao qual eles estavam servindo. Aleluias. E nesta noite nós temos que ter essa plena certeza de qual Deus, quem é o Deus que nós servimos, é maior do que todas essas circunstâncias à nossa volta. Servimos a um Deus que é maior do que uma pandemia. Basta uma palavra do Senhor para que tudo isso se cesse. Estes homens tinham total convicção em quem eles estavam crendo, independente da circunstância. Por isso, eles não temeram. Que nós possamos ser assim também, convictos no Deus ao qual nós estamos crendo. Aleluias. Amados, algo que me chama a atenção neste texto é que esses homens, eles tinham uma verdadeira fé. Uma fé que não era circunstancial, mas uma fé convicta, independente da circunstância. Eles não temiam o que estava por vir. Tanto que fica bem claro no texto que eles dizem ao rei, olha rei, eu não vou ficar falando muito contigo não. Eu sirvo a um Deus que Ele pode nos livrar dessa fornalha. Mas, se Ele não nos livrar, olha, mesmo assim, nós não vamos adorar a sua estátua. Aqui eles estavam colocando em prática aquilo que Paulo vai falar muito mais lá na frente. A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eles se colocaram diante da vontade de Deus. Olha, Senhor, se o Senhor quiser nos livrar, nos livre. Se tivermos que passar pela fornalha, vamos passar. Mas estamos confiantes na sua Jesus. vontade. Glória a Deus. Amados, você acha que eles estavam querendo passar por dentro da fornalha? Você acha que eles tinham no coração dele, no entendimento, qualquer pessoa, em sua sã consciência, iria querer entrar na fornalha? Mas eles confiavam num Deus Aleluia, glórias a Deus. Eles tinham total convicção de que viver é Cristo, morrer é lucro, assim como Paulo disse lá na frente. E assim nós devemos ser também. Em momentos difíceis, em momentos onde o vento não é favorável, onde o vento é contrário, onde parece que, olha, não tem jeito mais, tenha a total convicção de que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, independente daquilo que você esteja enfrentando. Estes homens entenderam isso e colocam em prática quando chegam para o rei e declaram isso. Olha, se eu tiver que passar, eu vou passar pela fornalha. Mas eu sei que eu sirvo um Deus que, se Ele não quiser,
Eu não vou nem chegar perto dessa porta. Aleluia, Jesus. Deus é todo poderoso. Deus controla todas as coisas. Mas havia um propósito. Havia um plano de Deus para a vida daqueles homens, para a vida daquele povo que estava todo à sua volta. E existe um plano de Deus também para a sua vida. Às vezes você se pergunta, mas por que esta situação? Eu faço isso, eu faço aquilo, e você começa a querer dar carteirada em Deus. Olha, não se preocupe com a circunstância. Creia somente, creia no Deus que pode fazer todas as coisas. Aleluia. Num Deus ao qual você serve, num Deus ao qual você presta culto, num Deus que é poderoso para te livrar de todo o mal. Aleluia, Jesus. Estes homens entendiam isso. Esses homens tinham a sua fé baseada nisso. E que nós possamos também ter a nossa fé baseada justamente nisso. E para encerrar, meu querido, há uma lição neste texto que ela é fundamental para as nossas vidas. Haverá momentos em que Deus irá te livrar no fogo, mas não do fogo. Vou até repetir para você entender. Haverá momentos em que Deus irá te livrar no fogo e não do fogo. Haverá momentos, meu querido, em que Deus vai agir. Nós sabemos que Deus é perfeito, o tempo de Deus é perfeito para as nossas vidas. Às vezes nós nos atrapalhamos por causa da ansiedade. Nós queremos impor para Deus a hora que Ele tem que agir, a maneira que Ele tem que agir. Mas é um propósito de Deus, como foi dito anteriormente. E o propósito de Deus para aqueles homens, para aquele povo, era que aqueles homens passassem pelo fogo. E lá dentro, eles puderam ver o Deus de Israel agindo glórias. em prol do teu povo, Aleluia. em prol dos seus homens, em prol dos seus servos. Porque foram jogados, amarrados dentro da fornalha. E o rei, quando olha, ele enxerga os homens andando e não tinham 3, mas 4. E então vem, mas espera aí, quantos homens nós jogamos lá dentro? Foram 13, mas eu estou vendo 4. Independente de onde você estiver passando, independente da circunstância que você estiver, se é no meio de um grande temporal, se é no meio de um deserto, ou se é no meio de uma grande fornalha, 7 vezes mais alimentado para poder te destruir. Ei, há um Deus que estará ali contigo e não vai deixar com que o fogo toque sequer nas suas roupas. Oh, aleluia. Há um Deus tão poderoso que Ele não vai deixar com que você saia de lá de dentro com cheiro de fumaça. Isso fica bem claro quando nós lemos lá Isaías 43:2, quando passar pelo fogo. Quando nós vemos também no Salmo 23, versículo 4, quando Davi diz, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Essa palavra estás significa habita, significa permanece, fica constantemente. É a palavra que eu tenho para você nesta noite, vinda dos céus, através da Bíblia Sagrada, orientada pelo Espírito Santo de Deus, é que há um Deus que permanece contigo em todos os momentos. Aleluia. A única coisa que nós devemos fazer é creia. Aleluia. Creia neste Deus poderoso. Creia neste Deus libertador. Creia neste Deus que pode mudar as circunstâncias. Aleluia. Creia no Senhor Jesus. Para concluirmos, algo que nós devemos ter em mente, algo que nós devemos cravar nos nossos corações, é que vai chegar um momento em que a nossa fé vai ter que ser provada. E há um louvor que diz que cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Às vezes você fica se perguntando, mas por que dessa circunstância? A letra deste louvor responde, a sua fé está sendo provada, para que você possa crescer mais na presença do Senhor. Aleluia. Para que você possa crescer mais na sua estatura da fé. Para que você possa ter a plena certeza de que há um Deus que guarda a sua vida, de um Deus que
guarda a sua família. Em momentos de provações, nós temos que agir com fé. E toda vez que nós tivermos que agir pela fé, nós vamos ter que tomar decisões. Aqueles homens tinham duas opções. A primeira, ficar do lado de fora da fornalha com Nabucodonosor. Ou a segunda, tendo fé em Deus e estar com Jesus dentro da fornalha. Não se preocupe com o que está por vir. Não se preocupe com o que os homens podem intentar contra você. Creia somente e deixe que o Senhor haja através da sua vida. Deixe com que o Senhor haja através da circunstância. Não fique temeroso, não fique resguardado, não fique temendo o que está por vir. Creia em Cristo Jesus. Creia em tudo o que Ele fez naquela cruz do Calvário por mim e por você. E Ele vai continuar a nos proteger, a nos livrar, a nos abençoar em todos os instantes, em todos os momentos.